Nesse vídeo, nós vamos explorar um pouquinho as formas de produção dentro do RP Pronto. Nós temos três principais alternativas de produzir dentro do sistema. Primeiro, a gente pode abrir um pedido de venda. Esse pedido, não havendo estoque disponível, ele é transformado em uma ordem de produção. Eu posso manualmente abrir uma ordem de produção sem a necessidade prévia de um pedido, ou posso utilizar a ferramenta de MRP, que vai sugerir para nós o que deve ser produzido, qual a quantidade a ser produzida e a data que essa produção deve ser iniciada. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a ferramenta de MRP, aqui embaixo no canto tem um link, você pode assistir um outro vídeo que vai detalhar um pouquinho mais dessa ferramenta. Mas nesse exemplo, eu vou abrir manualmente uma ordem de produção para poder detalhar cada uma das etapas desse processo, tá? Então a gente vai selecionar a data de abertura da OP. Vou selecionar aqui o produto acabado, o que a gente vai produzir. Vou informar a quantidade a ser produzida, 2 unidades. E uma data prevista de início e de fim dessa ordem de produção. Uma ordem de produção, aqui na parte de cima, ela pode ser liberada, que significa que no momento da abertura o sistema vai consistir se nós temos saldo em estoque disponível das matérias-primas e já vai fazer o empenho desse material, garantindo que nós tenhamos quantidade suficiente para executar essa OP. Ou ela pode ser especificada, que é uma ordem que eu estou lançando no sistema, mas ela ainda não está pronta para ser produzida, então o sistema não vai fazer empenho, não vai fazer nenhum tipo de reserva. Então eu vou salvar essa OP, o sistema vai automaticamente reservar esse material e vai dar para nós o número da ordem de produção, 343. Feita a abertura dessa ordem, a gente já pode ir lá para a parte da produção, iniciar o processo, ou para quem trabalha com relatórios, é possível fazer a impressão da ordem de produção. Então a gente vem aqui, seleciona um intervalo, posso imprimir uma ou dezenas de uma única vez, e mando para impressão. Lembrando que em todo o sistema, toda a parte de relatórios pode ser gerado tanto em tela, em arquivo ou listados direto na impressora. Tá? Então, ele está listando aqui para a gente. Vou clicar aqui em Preview. Ele já traz aqui um dos layouts disponíveis da ordem de produção, onde ele mostra para a gente o número da OP, a quantidade prevista, em cada uma das etapas, o que vai ser consumido de material, a quantidade prevista, um campo para o operador anotar a quantidade efetivamente utilizada. Lembrando que a gente tem layouts que contemplam controle de lote, onde é possível especificar qual lote vai ser consumido, entre outras várias informações. Eu vou finalizar esse relatório. Feito a abertura da ordem de produção, vamos simular que isso já foi para a produção, já foi iniciada a produção, foi produzido. O próximo passo é o apontamento da produção, ou seja, a gente vai confirmar o que foi efetivamente utilizado dentro desse ciclo produtivo. A gente vai informar o número da OP, o sistema já traz as informações sobre essa ordem de produção. Eu posso fazer um apontamento parcial para cada uma das etapas, então imagine que para produzir o banco do carro leva 3 dias. Se eu for fazer o apontamento no final de 3 dias, eu vou ter um problema de estoque, porque ele não está real. Então hoje eu faço o corte, no dia seguinte a costura, no próximo a revisão e a embalagem, e vou fazendo o apontamento conforme a minha produção caminha. Ou eu posso fazer tudo de uma vez, comecei a produzir hoje, terminei hoje. 2 unidades boas foram produzidas. Com base nisso, o sistema já sugere para nós os consumos. Então, se a gente vier aqui na guia de componentes, ele já vai listar tudo que foi utilizado, com base no cadastro, na engenharia. Então, eu tenho aqui a linha, o retentor, a etiqueta. Vamos pegar a linha como exemplo. Era previsto utilizar 7,65 gramas. Mas houve um problema na máquina, a gente acabou perdendo e o consumo foi maior. Não tem problema, a gente edita essa informação, faz a manutenção dessa quantidade, informa que ao invés de 7,65 utilizamos 15 gramas, porque houve um problema durante a costura.
tá? Então a gente deixa isso registrado. Eu faço a alteração da quantidade. Eu posso incluir um produto que não era previsto, posso excluir alguma coisa que estava na formulação e não foi usado, mas o sistema sempre registra o previsto versus o realizado. Vou fazer o apontamento também da hora homem, então eu tenho um operador de corte, um de costura, um de acabamento, o tempo que cada um trabalhou nessa OP, as máquinas que foram utilizadas, então a máquina de corte, bancada, costura, o tempo de cada uma delas, e também as ferramentas que participaram desse processo. Após o apontamento, quando eu clico em efetivar, o que o sistema vai fazer? Vai dar baixa naquele material que até então estava apenas como empenhado, debitando do meu estoque as matérias-primas, os insumos, os semi-acabados, e creditando no meu estoque de produto acabado ou num depósito de quarentena, caso ele vá passar por uma inspeção de qualidade, aquilo que acabou de ser produzido. Tudo isso levando em consideração toda a questão de custeio, a movimentação dos estoques, as unidades, garantindo com que nós tenhamos o cálculo do custo real da nossa produção.